Estamos gravando. Muito bem, pessoal, estamos em 22 aqui nessa nossa sala hoje, né? Somos 81 pessoas, né? Uma turma bem grande, assim. Fazia tempo que eu não tinha uma turma com tantos alunos, de cursos tão variados, né? E é sempre uma boa experiência. Só isso, por isso que às vezes exige, sabe, gente, um pouquinho de paciência nas correções, né? Porque são 81 pessoas para a gente corrigir, né? Muito bem, queridos, vamos começar então, é 7h30, né? Não quero tomar muito do tempo de vocês também. E eu queria conversar com vocês hoje, então, sobre duas coisas, tá? Primeiro, eu quero dar um feedback sobre principalmente aquelas duas questões de reescrita que teve na nossa atividade pontuada da unidade 3, sobre as repetições. Eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades para que isso possa ajudá-los também. E notei que já fez efeito, porque lá no resumo, alguns resumos que eu corrigi, né? Então já não tinha tanta repetição, né? Já estava um texto mais fluido, mais legal. Que bom, fiquei bem feliz de perceber também isso na escrita de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é para mostrar, eu reescrevi bem certinho, mostrando as substituições que eu fiz, e aí vocês podem tirar dúvidas em cima disso também, alguma dúvida que vocês tenham sobre escrita, questões de coesão, coerência, ou outras questões de escrita também, né? Vocês podem aproveitar esse momento para a gente ir tirando essas dúvidas, tá bom? Vou compartilhar aqui. Eventualmente, eu precise talvez fechar a tela de compartilhamento, caso alguém tente entrar com outro e-mail que não o da Unisvida, e eu preciso autorizar, tá? Mas imagino que não, né? Eu avisei, vocês todos receberam, acho que não vai ter problema, né? Vou compartilhar aqui, então, um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, abram o microfone e falem, tá? Porque eu vou ficar uns minutinhos sem ver vocês enquanto eu estiver compartilhando os slides. Podemos combinar dessa forma? Sim? Sim. Joia, obrigada, Kisla. Kisla, você vai ser minha porta-voz hoje, tá? Ajudante da prof. Tá bom. Vai me dizer se compartilhou direitinho, se tá aparecendo, tá bom? Tá bom. Legal, vou abrir aqui então. Olha só. Só um pouquinho que eu vou ter que fechar alguns documentos. Eu acho que eu tô com muitos documentos abertos. Aqui, vou de novo. Só um minutinho, gente. Só vou ter que fechar mais um documento. Vou pela tela inteira e aí eu vou abrir aqui o compartilhamento. Está dando para ver que os slides? Sim, tudo certo. Tá, perfeito. Muito obrigada, então. De nada. Vamos conversar, então, sobre as questões de coesão e coerência. Olha só, gente, o que eu observei? Que vocês ficaram com medo, com receio de tirar as repetições e mudar o sentido do parágrafo, do pequeno parágrafo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês possibilidades. Aqui, assim, tem mais de uma resposta certa, mas eu construí uma para mostrar, assim, uma possibilidade, tá? Então, o textinho inicial, para relembrar vocês, era o seguinte, essa parte de cima aqui. As revendedoras de automóveis não estão mais equipando automóveis para vender automóveis mais caro. O cliente vai à revendedora de automóveis com pouco dinheiro e, se tiver que pagar mais caro o automóvel, desiste de comprar o automóvel e as revendedoras de automóveis têm prejuízos, né? Então, percebam que nós temos várias repetições aqui: revendedoras, automóveis, né? Revendedoras, automóveis de novo, e aí a gente percebe que nós precisamos tirar ou
substituir. Então, olha uma possibilidade aqui, ó. As revendedoras de automóveis não estão mais equipando-os, porque esse os faz uma coesão referencial aqui a automóveis, né? Para vendê-los mais caro. Aqui o los, o pronome, também vai referenciar automóveis. Então, com dois pronomes oblíquos, eu resolvo essa repetição. Né? Então, as revendedoras de automóveis não estão mais equipando-os para vendê-los mais caro. O cliente vai à concessionária, e aqui eu utilizei um sinônimo, muitos de vocês, eu escolhi essa palavra, inclusive, porque muitos de vocês mostraram essa palavra na construção de vocês, tá? Então, o cliente vai à concessionária com pouco dinheiro e, se tiver que pagar mais, eu vou tirar o caro, gente, porque caro também está repetido, não apenas automóvel. Se tiver que pagar mais, vírgula, esse caro fica aqui intrínseco, né? Eu entendo que ele poderia estar. Desiste da compra. Olha só, da compra. Tranquilo, eu tiro automóvel aqui, eu faço uma elipse, eu tiro fora e ainda assim ele funciona. E aí os estabelecimentos, né? Troquei revendedoras agora por estabelecimentos, tem prejuízo. Deixa eu parar de compartilhar só um minutinho que alguém pediu para entrar aqui, tá? Já volto para a gente ver. Acho que deu certo, tá? Vou voltar aqui para a gente compartilhar só um pouquinho. Aqui. Voltei aqui para os slides. Kisla, apareceu de novo? Tudo ok. Tá, beleza. Aqui. Viram, gente, como deu para fazer essa troca? Agora eu vou ler inteiro, tá? Ó, as revendedoras de automóveis não estão mais equipando-os para vendê-los mais caro. O cliente vai à concessionária com pouco dinheiro e, se tiver que pagar mais, desiste da compra e os estabelecimentos têm prejuízos. Tá? Aqui, gente, eu até poderia, tá, repetir revendedoras de novo, né? Porque tá longe, né? 4 linhas de diferença, não tem problema. Mas eu quis colocar um outro sinônimo para mostrar possibilidades de trabalhar com revendedoras, né? Que outras palavras eu posso utilizar no lugar? E com isso eu quero mostrar para vocês que esse processo coesivo referencial, aqui nós estamos falando de coesão referencial, por quê? Porque eu utilizo formas de me referir a algo que eu já disse, sem repetir, né? Então, quando eu uso o pronome os, o los, eu estou fazendo referência a automóveis. Mas daqui a pouco eu posso perder esse referencial, e aí eu vou ter que usar o quê? Um sinônimo. Né? Por isso que entra aqui concessionária, estabelecimentos, né? E aí, assim, foi bem legal, porque vocês fizeram inúmeras tentativas. Teve gente que tentou mudar bem as palavras para ver se resolvia, e no fim acabou não repetindo revendedoras de automóveis, mas repetindo outras palavras que colocou junto no texto, sabe? Porque é difícil, essa construção aqui é complexa, né? A ideia é que a gente consiga evitar ao máximo a repetição. E isso aqui é uma brincadeirinha pequena, né? Porque no texto acadêmico, por exemplo, se vocês vão escrever algo sobre... Vamos usar as temáticas dos artigos, né, que vocês escolheram para resumir. Sobre arquitetura e sustentabilidade. Arquitetura e sustentabilidade vão aparecer o tempo todo. E nós não temos propriamente sinônimos que têm esse mesmo sentido. Então, eu vou ter que dar conta de fazer referência, coesão referencial, para que isso não fique muito repetitivo no meu texto. Mas notem o quanto é difícil numa frase pequena, né? Que dirá num texto ainda maior. Mas, assim, a imensa maioria de vocês chegou super perto, né? A dificuldade foi com revendedoras. Acho que foi mais difícil substituir revendedoras do que automóveis. Alguns utilizaram carros, né? Veículos, enfim, e funcionou bem. Então, assim... Olha, gente, eu não sei se deu 2 pessoas ou 3 que de repente erraram tudo, tá? A grande maioria de vocês recebeu nota parcial porque tentou e fez tentativas e ainda que não chegou lá, eu valorizei todo o processo, tá? Mas no sentido de tentar evitar essas repetições. Agora,
Com o próximo texto, eu sei que foi judiado, né, gente? É um texto mais longo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui tinha poucas coisas para a gente tirar repetição, que principalmente a palavra baleias. Esse foi o grande problema. E aqui também, vocês foram bem criativos, alguns tiraram partes inteiras do texto, tipo, isso aqui não precisa, e tirou fora, né? Mas o exercício era para tentar evitar ao máximo a alterar o texto e apenas substituir ou retirar termos, estabelecer essa coesão, tá? Vou mostrar aqui, então, vou ler o original para depois explicar qual foi o processo e qual foi aqui a lógica, né, que eu estabeleci. Todos os anos, dezenas de baleias encalham nas praias do mundo e até há pouco nenhum oceanógrafo ou biólogo era capaz de explicar por que as baleias encalham. Segundo uma hipótese corrente, as baleias, terceira vez, né, se suicidariam ao pressentir a morte, em razão de uma doença grave ou da própria idade. Ou seja, as baleias praticariam uma espécie de eutanásia instintiva. Segundo outra, as baleias se desorientariam por influência de tempestades magnéticas ou de correntes marinhas. Agora, 2 pesquisadores do Departamento de História Natural do Museu Britânico, com sede em Londres, encontraram uma resposta científica para o suicídio das baleias. De acordo com Catherine Perry e Michael Moore, as baleias são desorientadas de suas rotas em alto mar para as águas rasas do litoral por ação de um minúsculo verme de apenas 2,5 centímetros de comprimento. Então, nós temos 7 vezes a palavra baleias repetidas aqui. Como o texto é um pouco maior, não causa um impacto tão grande, né? Mas existe uma forma de trocar, e aqui é uma possibilidade. Vou mostrar para vocês, olha só. Todos os anos, dezenas de baleias encalham nas praias do mundo e até há pouco nenhum oceanógrafo ou biólogo era capaz de explicar por que isso ocorre. Por que eu escolhi isso ocorre? Porque eu tiro a repetição de baleias e também do verbo encalham, porque ele também está repetido aqui, tá? Segundo uma hipótese corrente, elas, tá tranquilo ainda para fazer a referência com baleias aqui, né? Elas se suicidariam ao pressentir a morte em razão de uma doença grave ou da própria idade. Ou seja, praticariam, se eu tirar baleias aqui, o sentido ainda se mantém. Quem praticariam? Elas, as baleias, tá? Então, o referente ainda segue ativo aqui. Praticariam uma espécie de eutanásia instintiva. Segundo outra, estes animais marinhos, aqui eu apelei para um sinônimo, né? Alguns de vocês usaram esses grandes animais, né? Se desorientariam por influência de tempestades magnéticas ou de correntes marinhas. Agora, 2 pesquisadores do Departamento de História Natural do Museu Britânico, com sede em Londres, encontraram uma resposta científica para o suicídio dos cetáceos. Cetáceo é esse grande grupo de animais marinhos, mamíferos, né? Aqui das baleias, da origem das baleias. Então, funciona cetáceos. Eu acho que uma única pessoa usou esse sinônimo aqui, tá? De acordo, e aqui vocês tiraram, gente, assim, muito dos pesquisadores, tipo, esse pessoal tá sobrando aqui, né, e cortaram fora, e na verdade tem que deixar, porque eles estão, então, dando força para essa argumentação, né. De acordo com Catherine Perry e Michael Moore, aqui a gente pode usar as baleias, certo? Porque se de 7 vezes, perdão, a gente reduzir para 2, tá de bom tamanho, né, tá tranquilo, não tem problema. Mas poderíamos usar também, de acordo com tananã, estes mamíferos marinhos são desorientadas, daí seriam desorientados, né, de suas rotas em alto mar para as águas rasas do litoral por ação de um minúsculo verme, né? Então, aqui poderíamos usar baleias, mas também poderíamos usar ainda esses animais, esses mamíferos marinhos, né? Utilizando mamíferos marinhos, aí eu tenho que trocar aqui para o masculino, desorientados. E ainda tem outras possibilidades de sinônimo, mas essa é a forma mais simples de tirar as repetições. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês, para a gente conversar. Pessoal, vendo agora a forma como eu mostrei para vocês, faz sentido essa possibilidade de tirar as repetições de um texto?
Faz, Laura. Tá. Ficou mais claro quando eu mostrei agora, assim, que a gente pode tirar simplesmente a palavra e manter o sentido, né? Que a gente pode substituir por um sinônimo, que a gente pode usar um pronome oblíquo, não precisa nem ser um pronome pessoal como ele ou ela. E a ideia, gente, é que isso seja vocês façam uma transferência, tá? Disso para os textos acadêmicos que vocês terão que escrever, né, durante todo o tempo na universidade. Então, eu preciso que vocês coloquem isso em prática. Isso é um pequeno exemplo que vocês vão ampliar para os textos de vocês. Como eu disse, eu já percebi isso nos resumos também. E acho que ficou bem interessante. Tá? Então, é só um exemplo pequenininho para mostrar para vocês essas possibilidades de substituição. Por que a gente tem que fazer isso? Vocês percebem, principalmente quando a gente lê em voz alta, como o texto fica truncado, né? Quando a gente vai repetindo. E lá pelas tantas, a gente já se perde no sentido do texto. E quando a gente está envolvido na produção de um texto acadêmico maior, tá? Mais extenso. Estou pensando aqui um resumo expandido para o Salão do Conhecimento, ou o TCC, ou um artigo para publicar em alguma revista, né? A gente está falando de uma temática específica, né? Por exemplo, estamos falando de arquitetura e sustentabilidade, e aí a gente fica repetindo, a gente não percebe mais. Então, a gente precisa daquela técnica de deixar o texto dormir, né? De fechar o arquivo do computador, abrir novamente no outro dia, para que a gente possa perceber essas questões. Aliás, meus queridos, isso eu queria chamar a atenção de vocês assim, né? Eu sei, né, que a vida de acadêmico é uma doideira, muitos de vocês me contaram que trabalham, né, fazem várias disciplinas, assim, mas sempre que vocês tiverem que entregar um trabalho escrito, não deixem para fazer no dia, ou ainda no dia anterior, tá? Primeiro, porque pode dar errado, né, gente? Pode acabar a luz, acabar a internet, estragar o computador, né? Enfim, inúmeras questões, assim, podem acontecer e podem nos trazer problemas. Segundo, quando a gente escreve muito rápido, assim, e logo entrega sem revisão, a gente deixa escapar coisas, assim, que quando a gente percebe depois, quando a gente recebe a correção da prof ou do prof, a gente percebe assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso aqui. E na hora, na agitação, na pressa, na adrenalina de entregar, né, às vezes... como eu trabalho bastante com disciplinas EAD, assim, eu tenho várias, eu percebo, eu cuido do horário de entrega, às vezes 2, 3 minutinhos antes de fechar, né, o limite do prazo, a gente escreve rápido, ligeiro, né, sem revisar, a gente não consegue ver. Mesmo eu, gente, e todos os professores de vocês que já escrevem há muito mais tempo que vocês e que escrevem muito, né, se eu não reviso o meu texto com calma depois, eu passo repetições, eu digo 2 vezes a mesma coisa, eu esqueço vírgulas, é normal, né? A leitura de revisão, gente, é um mecanismo sagrado, assim, que precisa ser feito. Para além disso, pessoal, lembrem sempre de configurar também o editor de texto que vocês vão usar para escrever, seja do Google, seja o Word, seja, enfim, de outros computadores, né? Para que vocês deixem ativada a questão da correção ortográfica, certo? Porque ela aponta as questões mais simples, como, por exemplo, acentuação, crase, normalmente. Não é infalível, tá? Tem problemas que eles não leem, por exemplo, secretária e secretaria, tá? Mas questões mais sérias, de regência, assim, às vezes precisa de uma correção manual. Mas grande parte esses editores apontam, e a gente pode aproveitar isso também para ter certeza que o nosso texto está um pouquinho mais correto, né? Lembrem-se também da configuração das páginas, de botar o texto no justificado, que as linhas começam e terminam no mesmo lugar. Eu fiz esse template para o resumo de vocês, que vocês podem utilizar depois também para os outros trabalhos que vocês terão que fazer para as outras disciplinas, para lembrar da capa. Essa é a capa oficial da Unijuí, né? Falei para vocês lá no Moodle do guia de formatação que nós temos na nossa 3ª edição já, está disponível na minha biblioteca, vocês podem acessar, e ele é bem didático, assim, porque se a gente vai procurar a ABNT direto na internet, a gente vai perceber que é dificilzinho, não é assim tão fácil de entender. O guia da Unijuí está bem simplificado, com todas as últimas modificações, inclusive que tivemos algumas alterações, tá? Então tá muito fácil, assim, usem esse material, vai ajudar muito vocês. Ainda que os professores não exijam, usem, vão se acostumando, porque depois
salão do conhecimento, artigos, né? TCCs, relatório de estágio, vocês vão precisar usar. Outra dica, gente, bem importante dessa questão de escrita acadêmica é que é assim, ainda que exista uma ABNT, uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada universidade acaba dando ênfase para algumas regrinhas e não tanto para outras, tá? Então, por exemplo, quando eu terminei a minha graduação na Unijuí e fui estudar na UFSM, eles tinham diferença na formatação, ainda que as duas fossem ABNT, né? Tinham diferença. Então, quando vocês vão produzir um texto, um trabalho para apresentar em outra universidade ou de uma revista acadêmica, vocês precisam ter certeza das normas de publicação. E lá está sempre especificado o tipo de espaçamento que eles querem, o tamanho da letra, as questões de espaçamento de parágrafos também. Tem alguns que querem 0, tem outros que querem um espaçamento duplo. Enfim, tem inúmeras questões, então sempre tem que observar, sempre tem que cuidar para que vocês possam submeter os trabalhos da melhor forma possível também, não apenas na excelência da escrita, mas na excelência da formatação, certo? Eu quero saber de vocês, gente, liguem as câmeras, queria ver vocês, me contem como é que foi fazer os ajustes de coesão naqueles 2 textinhos, foi muito difícil? Vocês receberam o meu feedback, eu fiz um feedback individual para cada um. Deu para entender, gente, as correções que eu fiz e agora, como eu mostrei as possibilidades, ficou mais claro? Me contem, como é que foi esse processo? Eu não cheguei a olhar o feedback lá, prof. ainda. Tá bom, Marlon, mas e como é que você achou difícil? Como é que foi? Olha, precisa procurar um pouquinho, né? Algumas coisas diferentes, palavras diferentes que você não está habituado para não repetir, mas eu acho que é tranquilo. Isso, e assim, na fala a gente repete muito, mas na fala nós temos essa possibilidade, né? E de certa forma a gente acaba não percebendo isso. Na Sim. escrita fica mais evidente, né, Marlon? Sim, sim. Na verdade, você precisa reler, reler de novo, e aí vai entrando no sentido todo o texto, né? Senão, às vezes, você mesmo, como a senhora falou, ele se torna repetitivo e você não nota se você apenas escreve e não lê, né? Então, às vezes, precisa dar umas 2, 3, 4 lidas de novo para fazer um sentido e ter nexo, uma palavra do lado da outra no texto, né? Isso mesmo. Eu tinha 4 daqueles exercícios, mas eu na última hora tirei e deixei só 2, porque eu pensei, vou deixar eles terem tempo para mexer nesses 2, bem caprichadinho, para dar tempo de fazer com cuidado, porque fica assim, é trabalhoso, né? É trabalhoso, a gente tem que escrever, tem que reescrever e tem que ir observando essas questões. Lohana, deu para entender, mas essa disciplina tem sido desafiante. Conta para mim, Lohana, por que tem sido desafiante? Tá escrevendo, Lohana, quer falar? Relembra minhas dificuldades de escola? Sim. Gente, olha só. Sempre que, quando a gente tem reuniões de colegiado com todos os coordenadores, né, todos os professores sempre falam, assim, de como é desafiante trabalhar com a leitura e com a escrita na universidade, né? E a ideia dessa disciplina é justamente provocar vocês, assim, ao extremo, né, no bom sentido, tá, Lohana? Né, de desafiá-los, assim, para pensar essas questões da leitura e da escrita, que são coisas que, às vezes, a gente tem por automático e que a universidade, que a academia tem maior rigor e que a gente acaba tendo que rever e reescrever, né? Então, eu sugiro, tem muitos de vocês que estão bem no início da universidade, tá? Eu sugiro que vocês guardem os trabalhos que vocês estão produzindo agora para comparar com os trabalhos que vocês vão produzir lá no final da universidade. E vocês vão ver o quanto a escrita de vocês vai mudar nesse processo. E essas dificuldades de escola, assim, Lohana, elas permanecem, sabe? Eu trabalho... Agora, essa disciplina é uma disciplina um pouquinho diferente, tá? Mas
Eu venho trabalhando com outras edições da disciplina que trabalham com língua portuguesa, era língua portuguesa, depois leitura e produção de texto, e assim foi andando, as disciplinas foram mudando, tá? Mas eu trabalho já há mais de 10 anos com essa questão especificamente, assim. E isso que você diz é geral, assim, muitos alunos dizem, né, prof, é difícil, tá aqui na cabeça, tá bem organizado, na hora de transferir para o papel é difícil, tem muitos detalhes, né? E a gente tem que relembrar de muitas regras, né? Inclusive, acentuação. Eu falei para vários de vocês, não esqueçam os acentos, não esqueçam das vírgulas, olha aqui a crase, né? Inúmeras regras. A nossa língua tem muitas, muitas regras. Mas olha só, a gente não pode nem reclamar, tá? Nós temos um acento por palavra, no máximo um acento e um tio. O francês tem palavras que chegam a ter 5 acentos na mesma palavra. Então, a gente ainda está bem, né? Mas no sentido que sim, são muitas regras, né? E, por exemplo, se a gente soubesse, né, lá na escola que a gente ia ter que trabalhar tanto com coordenação e subordinação de frases para escrever na universidade, a gente teria talvez praticado um pouquinho mais, né? Nesse sentido, Lohana, mas tu acha que você tem conseguido, que você tem aprendido? Como é que tem sido isso? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, sim. Pode falar, querida. Tem sido bem assim, não sei, porque às vezes eu tinha certeza que tava certo, daí depois eu ia olhar e, tipo, na verdade não tava, sabe? Então, eu não sei, relembra muito, assim, as dificuldades que eu tinha na escola, assim, sabe? Que o português sempre foi, assim, a minha, assim, aonde eu passava, assim, mas eu não ia, assim, muito bem, sabe? Não se preocupe, que não é a única. E daí eu tinha conversado com a minha colega, que ela também tá fazendo essa disciplina, e ela falou assim, eu não acredito, o meu terror voltou, eu tô tendo que passar de novo por isso. E a gente passa juntos, né? Porque daí a gente fazia, assim, as atividades e assim, comparava, né, as respostas, e daí uma tinha, tipo, certeza, assim, e daí eu falei, não, mas eu tenho certeza que é essa. Aí acabava, assim, que tipo, como que ela acha que é aquela? Eu acho que é essa. Então é muito, assim, interpretação, sabe? Parece que falta isso. E na escola a gente vivia isso, tipo, diariamente, quase sempre tinha português, era uma matéria que tinha mais carga, assim, horária, né? Então, tá sendo bem, assim, lembrando de várias coisas, sabe? Mas eu entendo que é extremamente necessário e é bom que a gente optou por essa disciplina também, né? Que bom, Hannah, ouvir isso. E sim, tá? Eu escuto isso sempre de vários alunos, né? E eu entendo que a nossa língua é muito difícil. Eu concordo. Eu trabalho nos cursos de letras e pedagogia, tá? Especificamente com as disciplinas específicas, né? E aí, esse discurso de vocês, gente, também é dos futuros professores de língua. Eles também reconhecem essa dificuldade, eles também brigam com as regras, eles também têm certezas por vezes, né? Porque é, de fato, complexo. Eu super acolho o sentimento de vocês e entendo. E eu espero que esse terror, sabe, que vocês estejam tendo, assim, não paralise vocês e que não seja por causa especificamente da disciplina, né? Que vocês consigam também, nesse sentido, ampliar esses conhecimentos um pouquinho com a ajuda da disciplina, que, né, gente, é rapidinho. São 40 horas, né? 30 efetivamente, mais 10 estudos independentes. Eu tentei botar várias videoaulas lá de acentuação, crase, para vocês relembrarem lá nos estudos independentes, que a ideia é ajudar vocês, né? A ideia é que vocês consigam, de fato, ir desenvolvendo essa parte. A gente desmembrou a disciplina, que antes era assim, agora nós temos essa disciplina e a disciplina de comunicação, dicção e oratória, que trabalha com a língua falada, então, né? Que também é bem importante. Então, e eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês, e no sentido de que vocês podem sempre voltar, revisar, né? Saber onde procurar também. E não tenham medo da língua, sabe? Não deixem de escrever porque estão com dúvida, tá? Olha só, o mais importante de tudo é ter ideias, é ter, sabe? É ter sobre o que escrever, certo? Isso é o mais importante. E isso eu sei que percebi assim que vocês têm. Por exemplo, nas biografias, que foram os textos mais livres, vocês deram um show, eram uma
todas as biografias estavam, sim, a grande maioria, maravilhosas, gente. E foi uma gostosura ler os textos, sabe? Porque vocês estavam falando dessas coisas que vocês conhecem. Então, assim, o mais importante é ter as ideias, tá? Depois, para organizar, isso com o tempo vai melhorando. Lohana, tu tá no início da graduação? Eu tô no 4º semestre. No quarto, tá no meio, né? Mais ou menos no meio. Eu tenho certeza que tu já acha que a tua escrita evoluiu do início até aqui, certo? Sim, com certeza. E lá no final você vai escrever o teu TCC e vai ver assim, meu Deus, eu não acredito que essa é a Lohana que começou a graduação, sabe? Você vai perceber e vai se sentir assim muito feliz com esse processo de língua. E a língua, gente, assim, vou dizer para vocês, tá? Que é um processo contínuo. A gente tem que continuar estudando e escrevendo. E assim, ó, quanto mais a gente lê e mais a gente escreve, melhor a gente lê e melhor a gente escreve. Aquela máxima de que quem lê muito escreve muito bem não é real. Quem lê muito bem, tá? A gente tem que ler muito e escrever muito, reescrever, escrever de novo. Então, sempre que vocês tiverem oportunidades, façam. E eu percebi que vocês são uma turma bem engajada, bem participativa, né, preocupados, interessados. Conversei com vários de vocês assim ao longo da disciplina por e-mail e eu percebi que vocês têm isso. E eu espero que vocês continuem com tudo isso também, tá? Nesse processo, tá bom? Lembrem que a língua é uma ferramenta que a gente usa para comunicar ideias, né? E toda e qualquer profissão, exigindo graduação ou não, precisa dessa língua, né? Para comunicar de forma eficiente. Então, não se preocupem, vocês vão ter mais tranquilidade em relação a isso também, tá? E, falando em tranquilidade, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa prova final, tá? Vou voltar para os slides, só para vocês verem aqui o que eu quero propor para a gente conversar. Kisla, apareceu aí, Kisla? Sim, tudo certo. Tá, joia, beleza. Gente, o que vai cair na nossa prova? Vai cair tudo que a gente estudou na nossa disciplina, mas com alguns enfoques. Então, vai ter texto para ler e interpretar, vai ter questões de interpretação textual, questões objetivas, em sua imensa maioria, né? Porque são 81 provas, né? Eu tenho que corrigir bem ligeirinho. Tá? Então, vai ter uns 2, 3, 4 textos na prova. A prova de vocês, gente, quando vocês forem receber ela, vão ser provavelmente 9, 10 páginas, tá? Mas não se assustem. Por que dá muita página? Porque tem um layout. Eu não sei se vocês todos já fizeram provas do EAD, mas eles têm um layout em cima, embaixo da página, que ocupa muito espaço. As margens são também bem espaçosas, então sobra bem pouco espaço para a gente colocar as coisas dentro, tá? É um sistema pronto que o professor vai lá e larga os textos e as questões dentro, e esse sistema que organiza, tá bom? Então, por isso que dá muita página, já não se assustem. Segundo, vocês vão ter um texto um pouquinho mais longo, um dos textos é um pouquinho mais longo, que pode dar umas 2 páginas. Não se assustem, é só o texto, tá? Depois são questões, e são poucas questões, na verdade, tá? Se não me engano, vocês têm... De tanto a senhora falar não se assustem, eu já estou assustado. Viu? Somos 2, então. Tô apavorada já. Tá, mas deixa eu só dizer, pois é, por que eu tô reiterando tanto isso? Porque eu não quero, de fato, que vocês se assustem, porque quando o pessoal recebe uma prova, depois, às vezes eles dizem, prof, era muita folha de prova, mas se você vai ver, são 15 questões. Se eu não me engano, a prova de vocês tem 15 questões objetivas, só. Entende? O que tem é texto e margem, só isso. Então, não se preocupem quando vocês receberem um montinho de folhas, ok? Vai ter um texto maior para interpretação de textos e outros textos menores para trabalhar questões de coesão e coerência. Então, a gente vai trabalhar com coesão referencial e sequencial, que vocês fizeram nos exercícios. A coesão referencial é essa que eu mostrei para vocês aqui agora, nos slides, de usar palavras para evitar repetição, para entender aquele ele se refere a qual palavrinha, tá? Então, vocês também vão fazer esse processo. E a coesão sequencial, que são aquelas palavras que eu utilizo para dar continuidade ao meu texto, né? O mas, por exemplo, quando eu utilizo o mas, que ideia eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando com uma ideia de oposição. Quando eu utilizo o
Portanto, o portanto dá uma ideia de conclusão, certo? Tem uma videoaula que eu gravei para vocês, especialmente sobre coesão e coerência, lá na unidade 3. Eu sugiro que vocês deem uma revisadinha, ela é uma das mais curtinhas, tá bom? Também vai cair estratégias de leitura, então questões objetivas sobre as estratégias de leitura. As questões de leitura e escrita na universidade, o que a universidade, né, exige de leitura e escrita, por que a escrita é tão importante para a produção de conhecimento, né, todas essas questões introdutórias que a gente viu antes de passar para a parte mais prática. E os gêneros acadêmicos estudados, principalmente o resumo e a resenha, né, e o resumo vocês, inclusive, produziram, né, então vai ficar bem tranquilo. Vocês vão ganhar, então, o máximo possível de consulta, tá? Que são 4 folhas A4, frente e verso, manuscritas. Tem que ser escrita à mão, tá, gente? O pessoal do EAD lá vai precisar disso, vai precisar ver para vocês poderem usar. 4 folhas A4, frente e verso. Vocês podem colocar tudo que vocês quiserem colocar lá. Eu sugiro que vocês deem ênfase para as questões de coesão aqui, tá? Só um pouquinho. As questões de coesão, as estratégias de leitura e talvez as questões de gênero acadêmico, as características do resumo e as características da resenha. Eu acho que já vai dar bem para vocês trabalharem com tranquilidade nessa prova, tá bom? Ela vale 100 pontos, então depois dessas 14 ou 15 questões objetivas que vocês têm, vai ter uma questão dissertativa de produção textual, certo? E é uma produção textual que tudo que vocês vão precisar para escrever vai estar lá, né? Então, vocês não precisam pesquisar sobre uma temática ou coisa do tipo, certo? É uma produção textual específica para esse momento de prova ali, ok? E essa parte, então, vai valer mais pontos. A produção textual, logicamente, vai valer mais do que as questões objetivas, para ser justa também com vocês e para ajudá-los, inclusive, na nota. Certo, pessoal? Essa é a nossa prova final. Vai ser isso, ok? Façam uma colinha bem feita, com calma, com tranquilidade. E na semana que vem, então, nós vamos ter mais um encontro online. E nesse encontro online, a gente vai fazer uma revisãozinha desse conteúdo da prova por meio de questões, certo? Eu vou fazer algumas questões aqui e a gente vai resolver juntos aqui pelo Meet, né? Enquanto a gente conversa, para vocês também tirarem dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem anotar isso também, olhem o material durante a semana, revejam os exercícios e daí anotem as dúvidas. Vocês podem também tirar as dúvidas semana que vem. Vai ser um Meet pré-prova, tá? Uma preparação de prova para ajudar vocês também a ficarem mais tranquilos quanto a isso. Podemos combinar dessa forma? Sim. Sim? Prof, Sim, sobre a colinha, tem que ser em uma folha A4 ou pode ser uma folha de caderno? Viu? Faça a folha 4 porque cabe mais. Tá ok. Tá? A folha 4 é maior. E daí na folha 4 vocês podem dividir por quadrinhos, sabe? Risca, faz os quadrinhos para colocar os conteúdos organizadinhos, para vocês não se perderem. Não façam aquilo de escrever tudo corrido, pequenininho, sabe? Organizem nos quadrinhos assim, que fica mais fácil de vocês se acharem. Tá bom? O pessoal do EAD, Tranquilo, prof. o pessoal do EAD pede que a gente determine o tipo de folha. Daí, para uniformizar, então, ficou a folha A4, que vai caber mais. Façam as divisórias, né? Escrevam canetas de cores diferentes, que isso vai ajudar vocês. Mas assim, gente, vocês não precisam copiar tudo que está lá no Moodle, né? Nessa colinha. Foquem nessas questões aqui que eu pontuei, que são as questões que eu vou avaliar na prova de vocês. Combinado, gente? Combinado. Então, tá bem. Então, agora vocês vão revisar o conteúdo, vão rever os exercícios. Por favor, gente, se tiverem um minutinho, olhem aquela aula de coesão e coerência de novo, tá? É bem importante. Revejam aqui as formas que eu coloquei para vocês nos slides. Eu vou disponibilizar esses slides separados da gravação, para que vocês tenham acesso, não precisem abrir a gravação porque vocês estavam. Aí vocês podem revisar lá também, inclusive, o conteúdo da prova.
Anotem todas as dúvidas. Semana que vem a gente se reúne às 7h30 de novo aqui no Meet. E aí eu vou fazer uma revisãozinha, então, através de questões para preparar vocês para a prova. E vocês podem fazer, então, um momento de tirar dúvidas de questões, de conteúdo também. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Acho que tá tudo tranquilo. Da minha parte, tá tranquilo. Tá bem, joia, tranquilo. E daí, qualquer dúvida, a gente volta a conversar semana que vem, tá? Nesse mesmo bate-horário, bate-canal, pode ser? Para conversar sobre a prova, Tranquilo. então, e tirar as dúvidas. Certo, gente? Certo. Então, tá bom. Obrigada pela presença, pessoal, e nos falamos semana que vem, tá? Beijo e bons estudos. Tchau, pessoal. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchauzinho. Boa Tchau, noite. guria. Boa noite. Tchau, prof. Valeu. Tchau, Augusto. Tchau.